Casa e Companhia. Oferecimento Larco. Design brasileiro. Tecnologia italiana. Arteeiro Arte e Artesanato. Diversidade cultural brasileira. Modecol. Alta classe em móveis sob medida. Olá, no Casa e Companhia de hoje tem arquitetura, interiores e paisagismo em Jurerê Internacional. O projeto da casa enfatiza volumetria e design. Tem vitrine, chique mesmo é valorizar o que é nosso. O melhor do artesanato nacional na Arteeiro, em Santo Antônio de Lisboa. Estilo retrô no Rio Tavares. Conheça a Mercearia, Empório e Café. Continue conosco, Casa e Companhia já está no ar. Perfeição é fazer algo do jeito que você imaginou. A Modecol alia tecnologia e qualidade com a excelência na produção de móveis sob medida, transformando seu projeto em algo único. Afinal, sentir-se bem é ter seu sonho realizado. Modecol, alta classe em móveis sob medida. Imponente, sim, mas nada ostensiva. Demonstrar status com arquitetura chamativa e opulenta não estava nos planos dos clientes. Ao contrário, seguindo este briefing, os arquitetos Thaís e Giovanni Bonetti do escritório Marchetti mais Bonetti buscaram inspiração para o projeto na elegância discreta da arquitetura modernista brasileira. O paisagismo leva a assinatura da arquiteta Juliana Castro do escritório Jardins e Afins. Confira o resultado. Volumes marcantes, pilotis, geometria bem definida, síntese de materiais, ausência de ornamentos. Fundamentos racionais da arquitetura modernista brasileira serviram de base para o projeto. A arquitetura é depoimento da personalidade do morador. Sendo assim, a premissa aqui não era demonstrar status. Ao contrário. Embora imponente, o projeto destaca-se justamente pela descrição. O projeto arquitetônico, desde o início, era trabalhar com esses elementos concretos, esquadria em preto, madeira e numa linguagem muito clara. Um corpo único, embaixo com essa diferença de material envasada com esquadrias e em cima essa caixa mais saliente ou mais visível e com esse rasgo que forma um L na fachada onde estão inseridas as janelas dos quartos. No pavimento superior é dormitório e pavimento inferior então é sala, cozinha e home. Esse grande rasgo que você falou, que faz um L, ganhou um elemento ripado. A ideia era fazer um contraste com esse concreto? Com certeza, era um elemento super importante, trazer um pouco de aquecimento no conjunto da casa e, na verdade, esse elemento ele proporcionou uma situação nova que a gente criou aqui. Nós temos as janelas dos quartos, dando para como se fosse um mini terracinho, sacadinha, e depois vem um guarda-corpo e vem todo esse painel. Fazendo a marcação de entrada, tem um volume vazio ali também? A entrada eu acho que é um elemento que tem que ser trabalhado, tem que ser marcado. Tem projetos e projetos, mas aqui realmente a marcação foi bem valorizada. Um pé direito alto, a porta grande, o espaço mais longitudinal, porque na proposta da casa é uma planta longitudinal. É uma casa contemporânea e imponente, mas ao mesmo tempo
tem uma certa leveza, Thaís? Vocês procuraram combinar essa coisa da imponência com a leveza? Eu sinto isso como resultado. Uma imponência sem afetação. Então, essa interação, à medida que tu senta em algumas conversas e se sente à vontade, o cliente e a gente vai captar melhor. E aqui era uma premissa. Portanto que a planta é uma planta única, praticamente só fecha a porta da cozinha e fecha a porta do home. A gente tem uma sala com ambiente único, um jantar, não existia necessidade de hierarquizar muito os espaços. Então a arquitetura interiores trabalhou muito direto isso. Agora, a questão de sentir bem na casa é uma série desses componentes, de saber bem o que é o cliente, qual é o perfil do cliente e sabendo interpretar isso. É uma casa de destaque aqui em Jurerê, um lugar onde tem muitas casas tradicionais e não é uma arquitetura exatamente unânime ainda. Esse tipo de arquitetura mais reta, com essa volumetria. Thaís, os clientes queriam isso, não estavam preocupados em unanimidade ou fazer ela aparecer? Então, eu acho super bacana tu colocares isso, porque realmente o que acontece? A gente tem que captar do cliente aonde que está o referencial dele. E nesse momento a gente percebeu que a gente poderia entrar com uma sugestão de uma interpretação de uma arquitetura modernista. Então, em formas gerais, a base é modernista. É concreto, na verdade aqui a gente tem um acabamento simulando concreto, mas os pilares são de concreto. Só que aqui também a gente tinha a questão de que é o despojamento. Aqui não existia necessidade de materiais mostrarem por fora da casa o que ela, no conjunto, representa para o morador. O paisagismo ficou por conta da arquiteta Juliana Castro, do escritório Jardins e Afins. O projeto despretensioso interage com a arquitetura da casa. Entre os focos de atenção estão o jardim vertical que otimiza os muros, as duas jabuticabeiras gigantes transplantadas para o terreno e a distribuição livre das plantas no canteiro. Essa casa foi uma delícia de fazer o projeto, porque ela tem muito a ver com a linguagem que eu mais curto, até para mim, assim. Acho que a arquitetura da edificação influenciou bastante nas nossas decisões no paisagismo, porque é uma arquitetura já bem limpa e bem precisa, forte, né? Então, na hora de compor o jardim, a gente pensou em formas limpas, precisas, mas com uma ambientação bem naturalizada. Então, nós, o nosso desenho, ele primou por essas linhas simples, só que na hora de compor com a vegetação, usamos um mix bem variado, colocado de forma despojada, porque se a gente fosse muito certinho, na hora simétrico, ou muito rígido, na hora de compor a vegetação, seria chato. Porque todas as linhas de desenho, elas já são linhas rígidas, né? Linhas bem precisas. Então, com o elemento natural, que é a vegetação, nós optamos por criar essa diferenciação de volumes, algo mais solto e mais suave. Depois de muitas jabuticabeiras transportadas, essa foi a maior, então? Essa foi a maior que a gente já transplantou. Ela tem 9 metros, 85 anos. É dona árvore, né? Tem que ter até respeito, né, para falar dela. Aqui tá tudo muito naturalizado. Só não é totalmente natural porque o gramado forma essa forma geométrica bem forte, mas a ideia foi ter as árvores, foi ter essa vegetação arbustiva com diferentes alturas. E uma cliente que cuida, Juliana, Sim. Que ama o verde, já teve floricultura. É uma cliente ligada também, né? Tem muito bom gosto e gosta e participou bastante, então foi bem gostoso. Eu acho que o resultado deixou todo mundo feliz, né? Eles são felizes e a gente adorou ter feito e acho lindo esse jardim, adoro. Os arquitetos do escritório Marchetti mais Bonetti também assumiram o projeto de interiores da residência. Todo o piso foi revestido com madeira de demolição. Do hall da entrada, a área íntima da casa. A área social com pé direito alto pode ficar integrada
ou não com a cozinha e com a sala de TV. No Star, peças de design, como a poltrona mole de Sérgio Rodrigues e o sofá da Larco. Dialogam com o piano antigo, herança de família. Então, desde o início a gente tinha muito claro que iam ser inseridos alguns elementos de design. Eles também, além do piano de cauda, tinham o aparador do jantar, que é um móvel da Dipod com os azulejos do Atos Vulcão. Então nós temos a mesa de centro Vinícius Tótora, que é bacana, que é feito com papel machê. As poltronas paulistano em couro, do Paulo Mendes da Rocha, e o tapete bem neutro para não brigar com nada. E o pano de fundo recebeu obras de arte que aí trazem a questão de cor e valorizam o ambiente. As demais escolhas do jantar, de peças soltas. Mesa de jantar Jader Almeida com as cadeiras em palhinha, que também traz essa questão do aconchego, remete ao design brasileiro. A cozinha pode ficar setorizada ou totalmente aberta com essas portas de correr. Proposta da cozinha ali, Thaís. Então, essa é uma situação que muitas pessoas procuram. Integração da cozinha, mas quando não quer, poder fechar. A disposição do mobiliário são 2 paredes preenchidas de móveis e no meio uma ilha. Essa ilha é uma bancada de refeições e mais um móvel de apoio. Então, uma linguagem limpa, precisa. E piso. Piso é a questão, vamos fazer madeira? Não, vamos entrar com o mesmo piso. Não, vamos tirar madeira, vamos deixar mais tranquilo, mais fácil de manutenção. E aí a gente buscou um material que ficava na mesma tonalidade, que surgiu o Vidrotil naquele tom meio marrom. Na área íntima, escritório e suítes também ganharam madeira de demolição no piso. Na suíte principal, painéis laminados revestem parte das paredes. Ambientação. Vocês buscaram uma linguagem meio da hotelaria, de hotel boutique, nessa suíte principal, Thaís? Eu acho que tinha que ter um momento em que tivesse algum elemento de aconchego. Eu acho que o quarto de casal sempre pede, eu sempre falo, tem que ter algum elemento que faça você querer ficar no quarto, né? Chegar no quarto assim, esse é o meu quarto, eu quero ficar aqui. E aí esse elemento foi trazido com a presença da madeira do pau-ferro, um painel de fundo da cabeceira que já disfarça a porta de entrada para o closet. Quarto da filhinha? Ah, uma delícia, né? Filhinha pequena, menina ainda, né? Então, aí os elementos principais, uma estantezinha cômoda, berço e a aplicação na parede de quadros, com papel de parede delicado, em tom de cinza, rosinha, seco, piso e madeira, extremamente também, assim, linguagem, obedeceu um pouco de cada da casa, com um toque delicado de criança, bebê, menina. Hóspede? Hóspedes, na verdade, o ponto focal, papel de parede. E é uma cama, uma mesa que eles já tinham também da outra casa, e são elementos mais versáteis, nada muito personalizado ainda no hóspede. Thaís, o que esse projeto representou no portfólio do escritório? Trabalhar com clientes que curtem design, que vivenciam o projeto? Sem dúvida, melhor de tudo é que eles são pessoas adoráveis, são jovens, a gente se diverte muito, ficamos grandes amigos. Mas, com certeza, a sinergia, eles entenderem que em nosso trabalho eles poderiam realizar e colocar os elementos que eles acreditam e gostam, e realmente o repertório deles é isso, são móveis de design, sempre fizeram a sua primeira casa, eles pensando as peças, né? E isso já veio com essa bagagem. Super bom gosto. Super bom gosto. Essa casa é uma grande referência para o nosso trabalho. Contatos do escritório Jardins e Afins, do Marquete Mais Bonete e de outros profissionais e fornecedores no nosso site caseciatv.com.br. Depois do intervalo tem Vitrine, o melhor do artesanato nacional, na Arteiro, em Santo Antônio de Lisboa.
sai daí, o Casa e Companhia volta no instante.